Médico, Fala Médica. Hoje a gente está aqui no estúdio Casa Una, na Anima Hub. Eu sou a Vitória. Eu sou a Cristal e a gente está aqui com o Dr. Ero Júnior, que possui graduação em Medicina pela Faculdade da Saúde e Ecologia Humana, fez residência em Cirurgia Geral pelo Hospital Felício Roxo em 2017, é médico regulador e intervencionista do SAMU de BH e Contagem desde 2017. Ele trabalhou como médico plantonista no Batalhão de Operações Aéreas de Minas Gerais a partir de 2018. Ele é professor de cirurgia da FASE e ele atualmente faz parte da equipe de aeromédicos da Polícia Rodoviária Federal e também é instrutor do ATLS. Tamo junto. Prazer estar com vocês aqui hoje. Prazer é todo nosso, doutor. Então, hoje a gente está começando agora, o 7º episódio do nosso podcast Fala Médico. E assim, a gente acabou de falar toda essa parte acadêmica, profissional, mas quem que é o doutor Ero sem a parte do doutor? Quem é você fora tudo isso? Cara, eu sou um cara muito de boa, assim, sossegadão. Gosto das minhas coisas, sou muito tranquilo, gosto de dar aula demais pros meninos, de aula pro pessoal na faculdade também. Tenho uma vida na medicina, mas a medicina é grande parte, assim, do que a gente acaba fazendo. Que não sei se é um acerto ou se é um erro. Acho que a minha geração tem isso menos que a geração antiga da minha, que vivia pro hospital. E talvez mais do que a geração nova, que já entendeu que é só um trabalho, que não é um sacerdócio, como a gente achava que era. Mas assim, eu gosto muito do que eu faço. Então conta pra gente como começou a sua trajetória. Cara, minha família não tem nenhum médico. Nenhum. Que é raro na faculdade, a maioria vem de descendências, uma família, né? de médicos. Eu não tenho nenhum. Eu tenho um tio-avô, que era anestesista, que eu tinha pouquíssimo contato com ele, assim. Meu pai é engenheiro, eu sempre fiz engenharia, adoro engenharia. Meu pai também. Então, assim, em casa eu mexo com marcenaria, serralheria, faço tudo lá em casa. Isso aqui foi ele que fez, gente. Mentira, brincadeira. não. Mas adoro essas coisas. Meu aquário eu montei ele inteiro. Então, assim, adoro essas coisas de mexer de engenharia mesmo. E aí, falei que eu ia fazer engenharia. No meu 8º período, eu estudei corpo humano, achei fantástico corpo humano. Eu tava na faculdade, no colégio, nem fala mais isso aí, fundamental 8. Oitava série, isso. A gente mudou essas séries todas agora. 8ª série, foi isso mesmo. Estudei corpo humano, achei fantástico corpo humano, como é que funcionava, falei, eu quero ver esse negócio na minha vida. Lá em casa, ninguém botou fé, ninguém acreditou, até eu fazer vestibular para medicina. Aí o povo assustou comigo, falando, ele quer isso mesmo? Eu quero. Aí eu passei e fui. Tô nessa até hoje. E o interesse na área de urgência, assim, foi desde o início da faculdade? Quando eu comecei a entender o que era medicina, como é que funcionava essa parte de medicina, de atendimento médico e tal, eu sempre adorei urgência. Mas era o que eu queria fazer desde quando eu resolvi fazer medicina. Aí eu quase virei ortopedista, por incrível que pareça. Quase larguei medicina, fiz Pronatel. Mas foi muito pouco, assim. Eu sempre gostei de urgência e sempre achei o João 23 um negócio surreal, assim. Era um sonho estar dentro do João 23. E aí, quando eu comecei a faculdade, no meu primeiro período, eu machuquei o joelho, jogando bola, pra variar. Na faculdade? Jogando bola na faculdade? Ah, tá. Foi um interclasse que tinha na faculdade antiga. Nossa. Minha turma era a primeira turma de calouro que ia ganhar uma interclasse. Estava ganhando o final do interclasse. Um lance antes do intervalo, eu torci o joelho e estourei o cruzado. Aí a gente não conseguiu jogar, eu não joguei o segundo tempo. Vocês perderam. A gente tomou a virada e perdemos o campeonato, que foi um vice-campeão. Aí fui pro hospital, vi que era cruzado, aquela coisa toda. E fui operar com um médico que era do João, que eu não sabia, lá do Veracruz, que era do João, um ortopedista. E o cara, gente boa pra caramba, falou, César, me leva um dia pra conhecer o João, cara, que eu tava assim, primeiro no pé da faculdade. Eu tô me zoava, porque eles me conheciam mais tempo com muleta do que sem muleta. Porque foi no começo do primeiro período. E aí eu comecei a ir no João com ele, aí eu fui no João com ele, começando no segundo período. Conheci um boliviano maluco, que é meu amigo até hoje. Falei assim, você quer operar? Então vamos comigo. Não conhecia bloco, não conhecia nada. E já puxou assim? Puxou, bom, calorinho, fé dele, quase na fralda. Fui indo pro bloco, operamos um baleado, na ortopedia, uma perna baleada lá, operamos eu e ele junto. Saindo da cirurgia, passa um cara com uma faca enfiada no olho. Eu caí no dentro chão. do João, olhei assim, tá aí, eu quero isso pra minha vida. E aí eu fui fazer minha vida inteira no João 3, desde um período até o 10 mais ou menos. E eu fiquei muito na ortopedia porque eu estava no segundo período, então assim, anatomia 1 ainda, não conhecia ligamento, osso, musculatura, mas a parte de órgãos nada ainda, né? Então se eu fosse pro poli, eu ia boiar totalmente do poli, não aprender nada.
Então eu fiquei na ortopedia durante um tempão. Aí eu quase fui ortopedista nessa época, assim. Onde eu olhei pro poli assim, eu falei, velho, esse de ortopedia não é pra mim não, quero ser um trem mais legal. Eu fui no poli e vi a cirurgia trabalhando. Aí eu falei, isso aqui me achei aqui. Então eu sempre soube que eu queria era cirúrgica. Sim. Aí quando eu vi lá no João de Três a cirurgia, urgência, dente grave, aí eu falei, cara, é o que eu... É isso, né? É isso. Tanto que quando eu formei, o Dudu, que foi o cara que foi o nosso orador, falou assim, o Eros é o primeiro caso da história que nasceu com o porta-agulha na mão já. Entrou cirurgião, formou cirurgião. E depois fiz geral, fiquei um tempo de residente no João e saí, fui pro SAMU, e o SAMU é outra parte da história. Outra vida, é bem legal também. É bem desafiador, assim. E para quem gosta assim dessa área, pretende seguir essa área também, qual que é a dica, qual que é os passos que a pessoa deve seguir? Você fala urgência? Urgência e emergência? Se dedique, estude muito. Porque, assim, é um doente muito na mão e muito grave. E é um doente que não te permite errar muito, você não tem tempo para errar esse paciente. Vamos supor, você tem um consultório. Quando ele chega para você, para consultar, você vai medicar, ele pode não adaptar aquele remédio, na próxima consulta ele vai e troca aquela medicação. Tem retorno. Tem retorno. Dentro da urgência e da emergência não tem retorno. Então, se você não sabe o que você faz, o dente sofre. E você tem pouco tempo para você pensar. Então, você tem que estar seguro das suas condutas. Por isso que, assim, minha opinião, eu falo isso muito com meus alunos, urgência e emergência não é para recém-formado. Porque você não tem mão daquilo ali ainda. É uma construção de carreira. Então você vai começando, pegando ficha verde na UPA, e vai no cara da urgência e falou, já é um caso legal, você me chama para discutir com você, para eu aprender com você. Foi entubar alguém, você me chama para te ver entubando, você me ensina a entubar, se for intubação, que eu tenho um tempo de apneia legal, que eu consigo pré-oxigenar o paciente, eu tenho uma menos urgência, digamos assim. E aí você vai galgando passo, galgando conhecimento de pouquinho em pouquinho. Até a hora que você vai estar apto a fazer aquilo ali. Então acho que ninguém forma apto demais a fazer isso aí. Lógico, tem uns caras que são pontos fora da curva, sempre vai ter. Um cara excepcional que formou monstro da vida. Sempre tem, a faculdade teve. O Léo X, que é do João, um cara meio migaço, um cara ultra fora da curva, que sempre foi desde acadêmico. Então assim, mas a grande maioria da galera não vai ter essa formação na faculdade de urgência e emergência. Tanto que hoje tem uma residência de urgência e emergência, que tem no João, tem no Odilon, conheço grande parte da galera, trabalho com eles muito no SAMU, conheço alguns preceptores que vão te formar para essa área. Mas o doente que você não te dá tempo de ficar tentando muita coisa, velho. Você tem que intervir rápido, e aí é o legal, porque você intervém certo, você vê o retorno na hora. Um cara não ficar daqui a 3 meses para te dar um retorno. Se você fez certo, na hora ele te mostra que você fez certo. Mas se você fez errado também, ele te mostra na hora. E você lembra, assim, do seu primeiro atendimento? Na urgência e emergência? Cara, o meu atendimento é muito legal, porque eu formei, aí eu fiquei um ano no posto de saúde. E é muito legal, cara, que você forma e você parece dar um branco na cabeça. Você pega o seu carimbo, você fala assim, cara, é meu carimbo. Vou passar pro cara de pirona. Como é que passa de pirona mesmo? Responsabilidade chegou. Cara, porque agora é seu. Antes tinha o professor para poder conferir sua prescrição, cribava a sua prescrição, agora é sua prescrição. É o seu doente. Então, assim, de pirona, cara, de pirona, peraí. Não, calma, será de pirona? Não tem. E você ficava. Na urgência, meu primeiro atendimento no SAMU foi uma parada cardíaca. Nossa. Uma senhora já, então ela não voltou. Eu que a minha enfermeira, Luciana, acabou comigo. Me escrachou do atendimento. A gente tem por hábito, assim, uma boa prática na urgência, no SAMU principalmente. No BOA também tinha lá no helicóptero. Quando você pega uma ocorrência, quando acaba a ocorrência, você pega junto a equipe inteira e faz um debriefing. Que é o quê? A gente pega a ocorrência e fala, ó, isso foi bom, isso foi ruim, isso foi bom, isso foi ruim, isso tem que melhorar. Porque aí a construção de atendimento vai melhorando. Isso é uma prática que tem no ATLS, que a gente estimula lá, no ACLS também tem esse mesmo estímulo, porque você forma uma equipe e você vai melhorando aquela equipe de modo de trabalhar, né? Você vai vendo o que foi bom, o que não foi bom, o que precisa melhorar. Você vai sempre elevando o seu nível de atendimento. E ela falou assim, assim não dá. Você quer tudo ao mesmo tempo, aqui não é um hospital. É só eu e você. Realmente, o SAMU é você com o enfermeiro, ou enfermeira. E quando você tem uma técnica de enfermagem, uma outra equipe de USB que chega do técnico de enfermagem condutor.
Então a equipe da USA é um médico, um enfermeiro e um condutor. Então são 3. No hospital, você tem uma equipe grande para te ajudar. Às vezes tem mais de um médico, mais de um enfermeiro. Então eu vim de trabalhar em UPA, essas coisas. Então assim, ela acabou comigo. Você quer fazer isso e isso tudo ao mesmo tempo, não tem jeito. Prioridades. Prioridade é essa. Eu, Lu, você tá mais que certo. Realmente você tá certíssimo. Mas Aí isso era sala vermelha? Não, ou isso era uma UPA. Isso era na UPA, casa do paciente, do SAMU. Entendi. Na casa do paciente. Tanto que a gente teve uma outra com esse mesmo dia que foi muito mais organizado. E aí é isso, você vai aprendendo com os seus erros, entre aspas, né? Esse paciente é um paciente que era ruim, de renal crônica, dialítica. Então, tipo, ela parou em casa, tinha horas que eu tava parada lá e tal. Horas não, tinha minutos, mas assim, prognóstico muito ruim de retorno. E aí você vai aprendendo, mas assim, eu falo com ela até, eu falei, Lu, você acabou comigo, a primeira coisa que eu fui com você acabou comigo. Amigo, você mereceu. Eu falei, eu sei, eu mereci. Hoje eu vejo que eu mereci mesmo. Então, hoje já atende de uma forma muito mais organizada do que há 17, né? 6 anos atrás. Caramba. E como que você compara, assim, isso em relação à parte aérea, né? Quando já envolve o helicóptero, ou como A que equipe é a mesma equipe, mais ou menos. Se for botar assim. A equipe do aeromédico, hoje, aqui em Belo Horizonte, é um médico enfermeiro. Que são os tripulantes, no caso do bombeiro, são os bombeiros. No caso da Polícia Rodoviária Federal, é um policial. Eles não são técnicos em saúde. O policial rodoviário federal, ele é policial. Ele tem alguma noção de primeiros socorros. Só que como só vai um, ele tem que fazer segurança da aeronave também. Porque você pousa, vem curioso, vem criança, vem cavalo, vem gato, papagaio, todo mundo vai ver. Chama muita atenção. Muita atenção. Você pousa, aglomera gente pra caramba. Então ele tem que fazer segurança da aeronave. Porque se alguém jogar uma pedra na aeronave, alguém baixa no rotor de cauda, por exemplo, que você não vê ele girando, então tem que ter essa segurança. Então, ter que dominar a cena, você é enfermeiro. No bombeiro, os meninos lá que são dos tripulantes, eles são bombeiros, eles têm um pouco mais de vivência e noção disso. Porque eles têm aula de primeiros socorros na formação. Então, assim, aí é legal, porque se você tem que descer um barranco, por exemplo, os caras te ancoram na corda, faz um mini rapel. Então, você tem que ter algumas técnicas a mais do que na ambulância. Então, de atendimento. A ambulância, se o dente complica, eu consigo encostar a ambulância e atender. Se complica voando, não tem um pousa que complicou. Não tem um pousa que eu vou ter que entubar. Se eu penso que eu vou ter que entubar, eu entubo antes de decolar. Na ambulância eu posso falar, não, esse cara aqui, tá, pode ser que ele não tenha que entubar esse cara agora. Posso tentar, às vezes, uma VNI ou alguma outra medida que ele pode fugir do tubo. Eu posso pôr ele na ambulância e se deslocar, se eu ver que ele parou, eu encosto na ambulância e resolvo. No aeromédico não tem essa opção. Então, tudo que você pensa em complicação que esse cara pode ter, você tem que resolver antes. Por exemplo, ele tem prontuários pequenos. Na ambulância está estável, eu posso pôr na ambulância e levar por terra. No helicóptero eu não posso, tem no avião muito menos. Porque quando você decola, a altitude, o ar expande. Então aquele pneu que era pequeno, vira hipertensivo. Na sua frente. Você está no espaço pequeno, apertadinho. Então seu peito drena antes. Mas tem copiloto, não tem não? Depende do modelo da aeronave. Nossa, aí... Pelo amor de Deus. Hoje operam em Minas Gerais 3 aeronaves. O S-145, que é um grandão. São 4 pás, então um salão atrás grande, por trás do doente. São sempre 2 pilotos. E ele tem espaço para você movimentar lá atrás. Tem o Koala, que também são 2 pilotos. Só que aí o doente vem de solado assim, ó. Que é super restrito também. Então você não tem muito espaço de manobra. E tem o Esquilo, que é o Esquilo só voa com o piloto. Porque você tem que alijar o banco do copiloto e colocar o dente na sua frente. Ele vai com o pé lá no painel e a cabeça no meio da sua perna. Então assim, você não tem espaço nenhum pra você manejar, não sei, fazer uma droga, ou aumentar a sedação, ou aumentar uma adrenalina. Você precisa manejar ali de droga. Agora, procedimento é muito complicado. Entendeu? Então você faz o máximo possível antes de decolar, deixa o mais estável possível para poder não ter que fazer nada lá em cima. Só que tem pôr do sol, pôr do sol é perigoso para decolar de noite, às vezes lugar tem muita fiação, por exemplo, você não consegue ver fiação de noite, então você pode colidir com fio, ou tem muita montanha perto. Chuva, se fechar muito tempo, venta muito, atrapalha o voo. As aeronaves têm limitação de decolar com tantos nós de vento, né, que a gente usa quilômetros, usa nó de velocidade.
Então, se tiver tantos nós de vento, não pode decolar. Esse aqui é o preço. Aí tempestade chegando. Você vai entrar meio da tempestade, vento jogando para cima e para baixo. Tem que desviar. Então você tem cálculo de oxigênio, por exemplo. Eu tenho que calcular o oxigênio que eu vou ter que usar. Porque a aeronave tem peso e balanceamento. Eu não posso decolar com todo o peso do mundo, então ela não decola. Ainda mais se tiver calor. Aí não sobe. Aí não sobe. Então a ambulância tem 2 balas de oxigênio gigante do lado. Então tem O2 sobrando na ambulância. O aéreo não, tem que dosar. A ocorrência mais longe, então tem que levar mais oxigênio. Mais perto, posso tirar uma bala e levar menos oxigênio. Ah não, mas o dente está lá, parece estar grave, tem que levar mais oxigênio para esse paciente. E você vai dosando isso aí. Então o aeromédico é mais específico ainda do que o SAMU terrestre. Você estava comentando com a agente Eros, que é bem diferente do SAMU pro BOA, por exemplo, que é o helicóptero. Tem alguma preparação específica para virar aeromédico? Preparação específica não. Você tem hoje uma pós-graduação aeromédica, eu estou até cursando ela, que ela vai te dar muito mais noção de fisiologia de voo, alteração fisiológica da altitude, desbarismo, outras coisas que você tem que ver do que na Terra, por exemplo. Você tem muitas alterações fisiológicas de altitude, que você vai ter que compensar dependendo do que você estiver voando a 6.500 ou a 10.000, a 12.000 pés. Você vai ter que compensar o doente de algumas outras formas que você não precisaria compensar no terrestre. Você tem que pensar em complicações adiantes. Mas formação obrigatória não tem. A enfermagem já tem. O COFEN já liberou uma norma que para entrar no aeromédico tem que ter a pós-graduação em aeromédico ou X anos de experiência comprovada. Eu não sei qual que é o valor certinho. O CRM não tem isso ainda. Acho que vai ser um futuro que vai chegar. Porque está crescendo muito o aeromédico. Eles estão vendo que precisa do aeromédico. Pega Minas Gerais, por exemplo. Você tem Belo Horizonte, que é um grande centro. Né? Norte de Minas tem Montes Claros. Norte de Minas todo, quase, não tem um hospital de grande porte para receber um paciente grande queimado, por exemplo. Vem para o João 23. Pega um dente de Almenara para o João 23. 14 horas de terra. Você consegue fazer, dependendo da aeronave, em 1h30, 2 horas. Então você tem benefício para o paciente real no aeromédico. Então o Estado está vendo isso. O Estado de Minas Gerais é o maior aeromédico do Brasil, de Minas Gerais. De volume de atendimento e transporte. Até porque o tamanho de Minas Gerais é muito grande, né? Sim. Nós é um tamanho da França, é grande demais. Então, você tem vazios assistenciais muito grandes. Sul de Minas é muito bem assistido. O Triângulo tem a UFTM lá e a UF, que são boas faculdades, tem bons hospitais. Mas o norte de Minas ainda é muito vazio. Norte, nordeste ali. Ainda é muito, muito vazio. Então a gente acaba buscando muito doente lá, tentando para BH. E é longe, estradas ruins e tal. Então está crescendo muito, mas formação não tem que ter específica. Mas só que é o lance do aeromédico. Isso aconteceu comigo N vezes. A população e os outros lugares têm a noção ou a ideia de que o SAMU, de que o BOA, o APRF, o aeromédico em geral, chega para resolver. Então já cansei de ver, quando a gente pousa numa cena, não abre a mão assim, chegaram. E sai do paciente. Tipo assim, tá com consciência. Sim. E aí vem aquela coisa, se você não é um cara experiente, não tem uma equipe experiente, não tem uma equipe bem treinada, você vai resolver o quê? Nada. Porque quase sempre não são doentes tranquilos. Você não decola a nave do chão por um pé quebrado, muitas vezes. O paciente não vai estar estável. Não vai estar estável. Não é um cara que quebrou o pé, vai ter o carro e está andando na rodovia. É um cara que está preso em ferragem, está inconsciente, está instável. Ou chegou alguma ambulância da Via 040, artérias, as concessionárias, e viu que estava ruim e te ligou. Então não vai ser um doente tranquilão. É um doente que vai ter trabalho. Até quando a gente vê o helicóptero, a gente já pensa, o negócio tá feio. Tá feio. Verdade. Sim, lógico que às vezes a gente toma trote, decola, acha que o trem vai ser muito grave e tá de boa. Acontece. Ah, mentira. Já aconteceu, não. Não é trote assim, você tria o máximo que você consegue, só que eu não tô na cena. Eu tenho que perguntar pro solicitante como é que o dente tá. Ele acha que tá muito grave, mas às vezes não vai estar tanto. Então você decola e vê que não tá tanto assim. Que é muito grave para o médico da urgência. Ou você padrão decola, diferente. ou decola e você pousa, tá em óbito. Às vezes chegou e já estava em óbito, não tem mais o que fazer. Então assim, mas a preparação que eu acho é o seguinte, seja bem formado. Tem experiência. Quando eu entrei no aeromédico, que foi no BOA, em 2018, por aí, tinha uma seleção dentro do BH interna.
Então eram 9 vagas na época, fixas, eram 9 médicos que faziam parte da equipe. E aí quando abria vaga, era uma seleção interna dentro do SAMU BH para poder ver quem ia para essa equipe. Então eles viam quem tinha perfil, quem tinha tempo de casa, quem tinha competência, né, quem gostava daquilo ali, quem conseguia convivência, porque está no meio militar. Então não pegava alguém que não tinha uma experiência na urgência e emergência, por exemplo? O SAMU BH, para entrar, na época que eu entrei, você tinha que ter ou 3 anos de experiência ou ter residência médica. Então não era recém-formado. Já tinha esse filtro dentro do SAMU BH. E aí dentro dos 100 e tantos médicos do SAMU BH tinha um outro filtro para poder ir pro BOA. Era meio que um prêmio, assim, de dedicação. Tanto que eram só 9. O BH são 100 e poucos médicos, eram 9 caras aqui do BOA. É a dedo mesmo. Então você fazia a sua escala de SAMU, mais era um médico. Sim. Entendeu? Só que aí quem regula hoje não é mais o SAMU BH, é o SAMU de Divinópolis, aí mudou um pouco os critérios de seleção. Mas quando eu entrei era essa seleção. Então eu cansei de ver, quando a gente pousava, o pessoal abria caminho assim, BOA chegou, a PRF chegou, eles vão resolver. Aconteceu comigo sábado agora. Cheguei lá na UPA, os caras, chegaram. Abriram mão, era criança super grave. Entendeu? E tem separação em relação a quais tipos de caso o BOA vai atender e quais tipos de caso vai ser da PRF? Não tem essa... Tanto faz. Tanto faz. Na teoria, os transportes, SUS-Fácil, vaga regulada, são exclusividade do BOA, bombeiro. Que eles têm uma pactuação com a SES, com a Secretaria de Saúde, as vagas são deles, só que eles têm um avião para fazer isso. Né? A PRF, na teoria, ela atenderia mais resgates em rodovias federais, mas não é exclusividade de nenhum fazer o resgate. Então o resgate pode ser dos dois. Aí é quem viu primeiro, ou quem está com a aeronave disponível, ou quem tem com a equipe disponível, está uma equipe num lugar, então outra ocorrência, falou, velho, vai lá para mim porque eu tô sem aeronave aqui, lá tá grave também, daí cola para lá. Entendeu? Ou qual SAMU que empenhou quem, mas os transportes são do bombeiro. Tem uma equipe do bombeiro só para transportar. E quais são as ocorrências mais comuns, assim, que você vê? De transporte do bombeiro, realmente o grande volume mesmo é rino cardiopata. Porque BH concentra grande parte dos centros de cardiopatia do estado. Você tem aqui Santa Casa, você tem o Biocor, que são grandes drenadores de pacientes cardiopatas crianças. E no sul tem, se não me engano, é Passos ou Patos? Acho que é Passos. Tem uma equipe que vai de São Paulo, opera lá uma vez por semana. Então eles triam muito esses casos porque os outros lugares não tem quem faça isso. Norte de Minas, então, não tem esse serviço bem estabelecido. E no helicóptero de resgate, a maioria é rodovia, dentro de rodovia. Inclusive, Ravena é nosso carro-chefe. 381, bicho, você vê sem bicho. Feriado, então, sempre vai ter um que vai passar por fora, um caminhão pegando. Então, rodovia é o carro-chefe. Fim de semana tem muito trilha. O cara tá na trilha no meio da Nova Lima, o cara cai e vai quebrar a perna. Não quer sair da trilha. Não sai. Só helicóptero. Não sai. Um colega meu me ligou da trilha, oftalmologista, Kio. Você tá no boa? Falou, Kio, o que você precisa? Tá na trilha, né? Quebrei a perna. Nossa. Tá na trilha, me mandou a coisa pro GPS pra mim, mandei pros meninos, não tava de plantão no dia. Buscaram ele lá, perna toda disposta na perna dele lá, caindo de bicicleta. Buscou, resolveu, tá ótimo hoje. Então fim de semana tem muito isso, trilheiro perdido, cachoeira, tá na cachoeira porque torceu o pé e quebrou o pé. Como é que sai da cachoeira? Subir, Não tem pedra, como. não tem jeito. E tem algum caso que te marcou muito durante os atendimentos aéreos? Cara, eu tive 2 casos muito legais, assim. Eu vou chorar, porque eu sou chorão, possivelmente. Teve duplo, e sim, sempre criança. Criança marca muito, né? Atender criança não é fácil, galera. Então, assim, quando vocês formarem, vocês vão ver, atender criança é um bichinho diferente, assim. Quando dá certo é muito bom. Quando dá errado é muito ruim. Então, eu tive casos de dar errado, eu cheguei em casa chorando, assim, chorando. Minha esposa é pediatra. Disse, amor, criança não tem que morrer, não. Por que criança morre? Não pode morrer criança. Desesperado. Mas tiveram 2 muito legais, assim. Lembro que eu tava... A gente tava no hangar um fim de semana. Aí uma enfermeira que trabalhava lá ligou. Falou assim, eu tô aqui, eu lembro, acho que foi Itatiaia Sul, cidade. Não tenho certeza disso, não.
E é uma criança que tá aqui, teve mais 2 óbitos na cena e ela tá muito grave. Tô decolando. Aí decolamos, aí a gente pousou no rotatório. Eu subi no caminhão de feno, eu e a enfermeira, pra chegar perto da cena. Aí chegamos na cena, foi uma colisão frontal de um carro com um caminhão. Aí morreu o avô que estava dirigindo, a criança que estava atrás do banco do avô morreu também. Era a mesma família. Tinha um outro menino, de uns 4 anos, que abriu um corte na testa gigante, tinha ido pro hospital já, de Betim. E essa criança estava na ambulância gravíssima. Aí a gente pousou, era eu e a Vanessa, a enfermeira. Entramos na ambulância, a criança extremamente grave, não estava conseguindo entubar direito. A gente reviu a criança inteira, trocamos tubo, mexendo em sedação, compensando a criança o máximo que conseguimos compensar. A criança gravíssima, estava anisocórica, estava com otorragia, estava com renorragia. Então isso é gravíssimo assim mesmo. Laço de 4 ou 5 na cena, bem ruim. Aí começamos a compensar ela no voo, para não perder tempo, eu fiz manitol no voo, ela estava estável, fomos compensando a criança no voo inteiro. Aí pousamos no João, a criança melhorou durante o voo com atendimento, com as drogas, com tudo. Aí pousamos no João, deixei a criança pra lá e tal, tive notícia uns dias depois, estava mantendo o quadro estável, com TCE, mas sem acordar. Depois do tempo não tive mais notícia. E aí passa um tempo, me liga a sargento. Camila me disse, você lembra da criança, de Tarde Sul e tal? Eu falei, cara, lembro. Então, ela quer te conhecer. Eu falei, como assim, Camila? A criança estava péssima. Não, é essa mesmo. Eu falei, não, tem outra errada. Eu fui procurar a data da ocorrência. Aí eu achei um áudio meu pra enfermeira, quando eu pousei no João. Shelinha, acho que não sai. Tá muito grave, tá anisocórica, tá assim, fez isso no voo. Ela tá aqui, melhor do que ela tava aí, mas tá muito grave. Eu acho que ela não vai sair. E era essa criança. Aí bem da pandemia, assim, ele foi no hangar, a gente conheceu ele no hangar. Aí tava ele, a mãe e a outra criança. Os tios estavam lá também. Assim, esse foi muito emocionante, cara. O tanto que aquele atendimento fez diferença para aquela família. Porque pensa, a mãe perdeu o pai, um filho perdeu o outro filho. Esse era o mais novo? Esse era o do meio. Então, se não fosse a gente ter decolado e feito o que a gente fez ali, era mais um filho que ia perder. Quantas vidas esse serviço então, cara, salva, isso, né? Não tem nada que paga na nossa vida, assim. Tô chorando de novo, pra variar. Então, essas coisas, cara, mudam famílias, mudam pessoas, assim. Então, você não pensa naquele paciente, pensa naquela família. Ela perdeu o pai e perdeu 2 filhos no mesmo acidente. Nunca vai esquecer. Nunca esquecer. Ela nunca vai esquecer. Mas a dor dela hoje é menor do que seria. Sim. E você teve o prazer, a honra de conseguir eu não. A intervir nisso. Sim, a gente não faz nada sozinho. Nada Verdade. sozinho. Tem uma frase que eu aprendi quando estava na faculdade. Quem falou foi o Dr. Marcos Bastos, que me falou isso aqui. Ele é... A gente teve aula Não, com ele. é outro Marcos Bastos. Não é o hemato. Não é o Mato. Ele era cirurgião pediatra, chamou eu. Assim, médico é um anjo de uma asa só. Para poder voar, ele tem que abraçar o outro com uma asa só. Então você nunca vai nada sozinho, você está sempre em equipe. Você não voa sozinho. Então, pra você voar, tem que alguém voar com você. E assim, eu tenho isso pra minha vida de médico. Eu não faço nada sozinho. Então, uma equipe de enfermagem, equipe de técnico de enfermagem, equipe de condutor no SAMU, de bastidores, cara. Em qualquer lugar, no SAMU, no aéreo, no hospital, sozinho você não faz nada. Ainda mais na urgência, você não faz nada sozinho. Em qualquer ramo, né, da Qualquer ramo da saúde, medicina, não tem saúde como. não tem sozinho. A gente vê médicos que são arrogantes, que acham que são muito bons, podem ser muito bons, cara. Mas para chegar onde eles estão, alguém ajudou. Então, assim, ninguém faz nada sozinho. Então, a gente sempre trabalha em equipe. E no SAMU, a gente vê muito isso, porque é pequena, velho. Você é enfermeiro e condutor. Então, tem que voar, rodar muito bem rodado isso aí. E o outro caso tem pouquíssimo tempo, que foi a Avança da Luzia, caiu em Ribanceira. Foi ano passado, eu acho. Eu acho que eu lembro. Ou foi esse ano. Foi uma van de 15 crianças. Caiu no Ribanceira de Santa Luzia. E aí, a USA de BH, a USA 3, Thiago Marinho, chegou, me ligou e falou, não tá bom aqui, vem pra cá. A gente decolou, pousamos na cena e o Thiago veio. E aí, comunicação entre colegas é muito importante. E Thiago, como é que tá aqui? Eu falei, são 15 crianças. A gente usou o protocolo START, tem uma vermelha, que isso que tá muito grave. Tem 3 ou 4 amarelas e tem o resto tudo verde. O que eles querem fazer? Eu falei, Thiago, me dá a vermelha, que é minha, e assume a cena, o resto já tá aqui há mais tempo,
você conhece o paciente, você vai dando destino para eles, beleza? Beleza, ótimo. Eu vou pro João, se der eu volto. Aí peguei um menino, extremamente grave, ele abriu, teve um corte daqui até aqui embaixo, tava rebaixado, sangrando via aérea, tava afogando o sangue mesmo, literalmente falando. Assim. E aí a gente começou a aspirar, entubar, que trem todo. Vamos pro João, extremamente grave, passa lá 3 semanas, não tá bem, tá acordar. E assim, ele foi do João pro CGP, grave, não tava acordando e tal. Aí ele falou assim, ele tá no CGP, esse menino já. Ele tá em reabilitação, ele tá andando. Eu falei, não, gente, não me lembro que ele tava andando. Ele tava gravíssimo. Conversei com o médico, a ansiedade tava muito ruim, não é possível. Aí eu liguei pra mim do CGP, falei, Livinho, menino tal, tá com vocês aí? Tá. Como é que ele tá plantinha? Assim, não, ele tá andando pelo corredor. Tá voltando a comer. Eu falei, não é meu menino, não. Ele falou, era meu menino. Aí ele foi no quartel também pra conhecer a gente, a mãe foi lá. Então assim, cara, esse retorno que a gente tem, não financeiro, e não é nada financeiro, porque não paga bem. Eu ganharia mais grana em outros lugares, talvez, do estado no aeromédico. Mas esse retorno de saber que, se não fosse a sua equipe ter chegado, a sua equipe ter agido, e você mudou o desfecho daquela família inteira, bicho, isso é muito gostoso. Isso não tem grana que parar, nada no mundo paga isso. E isso aí é o amor da medicina mesmo. Pra mim, assim, isso é o ápice da medicina, é isso. É o cuidado, é o fazer bem. E assim, nisso eu sou muito realizado, nessa parte. Você costuma fazer algum procedimento cirúrgico, por exemplo, amputação? Porque você é cirurgião, né? Sou cirurgião, de formação cirurgião. Eu já quase amputei um paciente em cena, mas a gente conseguiu tirar ele rápido. Ele estava preso em ferragem só pela perna e sangrando. Isso foi lá perto de Itabira. Então, foi legal. E aí foi uma colisão de caminhão com ônibus, ele é motorista do ônibus, então eu tava preso, quebrado de frente, o ônibus é pertinho ali do painel, né? Tava preso só pela perna e tava ultra chocado, assim, muito chocado. E era só a perna sangrando. Aí eu passei o torniquete na perna dele, melhorou o sangramento, mas continuava muito chocado. Chamei os bombeiros e falei, Oliveira, você tem 5 minutos pra tirar ele daí, senão vamos amputar ele e a perna vai ficar na ferragem. Aí eles conseguiram rapidinho abrir o ônibus, tirar ele pela janela de trás do ônibus. A gente colocou na ambulância, entubei na ambulância, tratei o choque na ambulância. Foi pro João, perdeu a perna, mas ficou bem depois também. Mas já quase veio amputar. Por acesso central, às vezes você não. Cada um super chocado, não tem acesso. Poder pegar um central, já precisei fazer. Mas assim, cirúrgico, pode drenar tórax, que é. Sim. É do cirurgião, mas também pode ser do emergencista. Na teoria, qualquer médico habilitado poderia dar um tórax se precisasse. Mas assim, o ideal é ser alguém bem treinado. O cirurgião, nesse caso, é mais bem treinado para drenar um tórax que o clínico. Então já precisei fazer drenagem de tórax, essas coisas já devo fazer já. E você já atuou em alguma catástrofe? Brumadinho eu fui, Brumadinho. Quando eu tava de plantão, no SAMU na hora de Brumadinho. Então, todo mundo lembra do dia, assim? Não, eu tava no plantão, velho. Tava de plantão. E a história de Brumadinho é legal, porque meu sogro era pra estar em Brumadinho. Ele trabalhava na empresa que fazia segurança, que era responsável pela parte de segurança da área da Vale. Chamava Resgate. E aí ele teve várias reuniões em Brumadinho na semana. E aí um dia o carro estragou, um dia ele não conseguiu ir por causa de horário. Ele passa lá na sexta-feira, foi o dia da tragédia. Aí quando eu falei assim, não, hoje eu não vou, não quero ir. Então ele ia estar almoçando na hora, então ele ia morrer. E aí ele ia pra Itabira, que é a terra dele. E aí no meio dessa confusão, o Brumadinho estoura. Fiquei pensando, acho que sua viagem pra Itabira miou, velho, porque o Brumadinho acabou de cair. Eu tô sabendo. E pelo que eu conheço o Brumadinho, é pior que Mariana. Porque ele foi pra Mariana também, que era da Vale também, né? Mariana não foi pra Mariana, não. Ele falou, é pior que Mariana. É mais de 3 mortes, com certeza. Porque foi em cima do restaurante. E aí, o SAMU se mobilizou, entrou em plano de catástrofe, que tem um plano de catástrofe da prefeitura. Então, o João foi evacuado, o polo do João ficou deserto, cirurgia eletiva é cancelada, CTI pode dar alta, dá alta, libera leito. Então, você ativa o plano da prefeitura de catástrofe, que você libera leito em um monte de lugar. UPA libera leito. Você pode chamar, Mater Dei, por exemplo, liberou um monte de leito, Mater Dei. Eu ia perguntar se era só hospital público. Os privados também juntam
e fazem parte disso aí. Uma TRD, né, porque o Anselmo, que é o coordenador, liberou um monte de leito. O Betim, por exemplo, que estava vazio ainda, liberou um monte de leito. Ó, pode mandar para lá. E lá tem ele ponto, então. Então, qual foi a primeiro acionamento? Só vai para Brumadinho quem é do aéreo. Porque só vai sair vítima de aéreo. Não vai sair vítima terrestre. E aí foi aquele monte de aeronave. Eu lembro que a gente chegar, que a gente tem umas 10 aeronaves no campo. Quem foi? Polícia Civil, Polícia Militar, Bombeiro, mandou umas 3 do Bombeiro. Tinha podia ir, foi. Tudo que tinha aeronave foi. No segundo dia tinha Santa Catarina, tava aí, Rio de Janeiro tava aqui, tinha um monte de força para dar apoio. Eu fui de terra, eu não fui por aeronave. A gente saiu, eu, o André Baiano, que é um amigaço, que também era do aéreo, e uma galera, a gente entrou numa ambulância e saiu correndo. Passamos no posto chefão, enchemos de comida, de água na ambulância, porque não sabia quanto tempo que a gente ia ficar lá, se ia ter que dormir lá, não sabia de nada, a gente foi no escuro. Falou, tô indo, pra quê? Não sei. Se eu ia lá, nós vamos resolver, vambora. E eu não tava na equipe do aéreo ainda, mas eu tinha um treinamento do aéreo já. Então eu poderia tripular a aeronave se precisasse. Sim. Entendeu? E aí a gente foi pra lá e ficamos lá, e chegamos lá no campo onde de encontro, muita informação cruzada de difícil, começou a chover, e aí que desespero se vai estourar outra barragem ou não. E aí no final pousou só buscaram a Thalita, que foi aquele que a Carla pousou, que tem a imagem bonitona, tirando ela da lama. Foi a Thalita, já tinha ido pro hospital. Aí só veio mais um senhor que eles acharam que trouxe, a gente avaliou, tava estável. Aí a Ana Daré, que é amiga minha, que decolou com ele pro hospital. E a gente foi de prontidão. Aí começou a passar o dia. Ó, não tem mais nada. Foi dando 5 e pouco, pôr do sol. Não tinha como voar com o pôr do sol tudo escuro. Era um breuzão. Nossa. Aí começou a desmobilizar a galera toda. Aí eu cheguei em casa, era 10h30, 11 da noite, todo sujo de lama, de minério. Mas foi muito difícil, cara, porque tinha muita gente querendo ajudar. E aí entrou um monte de gente querendo fazer tudo, mas faltou pouco de organização no começo ali. Mas depois, assim, o triste é que não tinha muito o que fazer. A da van foi super desafiadora, porque era muita criança. Já fui num ônibus que caiu em Ouro Preto. Aí tinha uns 4 óbitos lá embaixo, então a gente tinha que descer, avaliar lá embaixo, fazer o protocolo de múltiplas vítimas para poder ver quem que se atendia. E aí você tem que organizar quem vai para onde. Você não pode pôr todo mundo no mesmo lugar. Então você esperar um hospital, o outro que pode receber não recebe ninguém. Então, pelo protocolo, né, o primeiro médico que chega na cena de múltiplas vítimas ou de catástrofe, ele não atende ninguém. Você vai triar e vai organizar aquela cena. Saber quem foi para qual lugar. Então, ó, aqui eu posso mandar, esse aqui já tá cheio, aquele tá vazio ainda, esse aqui eu posso receber. Esse aqui, ó, aquele estoque tá vazio, não dá porque esse que tá muito grave, tem que ser pro João. É importante ter um líder para organizar tem que ter um líder, sempre tem que ter um líder. Tudo na vida tem que ser o líder. Atendimento de pé quebrado tem que ter o líder. Senão um vai botar um gesto do pé errado. Então tudo tem que ter líder. A cara de acadêmico, né? Nossa! Tanto que esses cursos que a gente tem, a TLS, a CLS, PAUS, eles falam muito isso, né? Muito é isso, é o líder. É o cara que vai saber. O líder, às vezes, numa cena numa UPA, no hospital, por exemplo, que tem muita gente para fazer, não bota a mão no paciente. Ele fica de fora vendo tudo. Ah, não, tá entubado, tá com tórax drenado, tem um FAST positivo, tá instável, não, esse cara tem que ser operado. Ele não fez nada. Ele viu o cara entubando, ele viu o cara drenando tórax, ele viu o cara fazendo FAST, ele só acompanhou, beleza, esse cara tem que ser operado, vambora. Então o líder é muito isso, ele tem que gerenciar muitas vezes. No múltiplas vítimas, que é ultra desafiador, ele tem que liderar, e é o segundo médico que chega que vai tomar as condutas todas. E você já chegou a se colocar em alguma situação de risco para esses atendimentos? O que você fala que é risco? A própria vida, assim. É. Eu trabalho no SAMU. A gente vai em lugares que muita gente não vai. Já fui muito aglomerado, vi nego armado, radinho no telefone. Tá subindo aí o SAMU, pode deixar passar. Comigo e eu, Eros, nunca passei aperto. Tá? Já vi nego armado, nego com arma na mão, você subindo, os caras comunicando entre eles que estavam subindo? Já. De falar assim, Eros, ó, vamos embora rápido, cara, que vocês estão já puto, que senão vocês estão demorando muito tempo aqui, tá estragando o movimento, os caras estão estragando o movimento, eles têm que voltar a vender as drogas. Sair, beleza. Mas que eu passei aperto, não. As colegas já passaram aperto. Chegar e falar assim, ô, doutor, essa briga não é sua não, vaza. Ó,
Com certeza, seu pedido é uma ordem. Estou saindo, Segurança, tchau. segurança sua, primeira coisa. Antes, o cara de vítima tem Sim. que ser de vítima também. Sim. Que aí você vai ser uma segunda vítima. É um trabalho de risco. Cara, porque pensa, você tá no meio da ambulância, correndo no trânsito. Os caras são muito bons condutores. Os que a gente trabalha, os caras são muito Não, a bons. Clarice falou que eles dirigem assim, Os de olho caras, os fechado. caras são muito bons, assim. Mas, porra, vem no louco e baixa na ambulância, mas você tomba. Entendeu? Tem nem que vai dirigir com o som lá 1000 com volume, lá, viajando, não vê a ambulância passando. Você tá no meio de um trânsito, correndo, entrando em área de risco, entrando em área, né, de aglomerado, às vezes, que é mais perigoso, à noite. Então, assim, é um trabalho de risco, cara. Mas, assim, eu nunca passei aperto com isso de violência, não. Já teve pano de aeronave já que não foi gostoso? Já teve. Teve que pousar correndo com a de combustível? Teve. E não foi gostoso. Quando eu fui no Boa fazer uma visita, eu lembro que o piloto até comentou que ele já teve um enfermeiro costuma ficar na cena às vezes, porque não tem como O voltar. enfermeiro não volta, não fica não. Quem fica às vezes é o outro tripulante ou até o outro piloto. Isso. Porque eu não posso nada sozinho, precisa o enfermeiro comigo. Então a equipe médica sempre volta. Às vezes eu vou estar só o piloto e a equipe médica. Não, mas e aí? Ué, se Sabe vira. pilotar avião, Não, Eros? o piloto volta. Não, mas e o piloto? Se ele não... Aí, E aí? aí você Não precisa tem passar, você plano passar B? mal, ó. Mas não tem nenhum treinamento pra isso? Não. Hoje, o cara pilotar a aeronave de resgate, como você ser comandante, são pelo menos 500 horas de voo. 500 horas de voo. É muita coisa. Caraca. Então não é um cara tirar brevezinho pro pilotar. Porque no SAMU você dirige. Não, dirigir, você dirige. Imagina... Mas não uma ambulância, né? Não, Também. mas eu vou Vamos Corentinho por combinar. ali, velho. Dá pra seguir, dá pra seguir. Uma hora você chega. Uma hora a gente chega lá. Caraca. Mas no helicóptero não. Se o cara passar mal, se for um piloto só, já era. Já era. Nossa, é mais complicado que a gente imagina, né? É, e helicóptero são 3 comandos. É um comando de frente e trás, um pra cima e baixo e um pra girar a cauda. Se o cara faz nenhum, o outro reflete também. Ele tá sempre, fora os que tem automáticos, são mais automatizados, ele tá sempre indo com a aeronave. Tá sempre um compensando o outro. Os caras são muito bons em fazer isso. Eles são muito bem treinados. Onde eles pousam? Em qualquer lugar. Qualquer lugar, você vê. Quando você pôr o seguinte, o ideal é pousar em um lugar homologado. Que é o quê? Heliponto ou aeroporto. Tá. É o ideal. Por que a polícia voa à noite, por exemplo? Porque ela voa sobre BH e pousa no aeroporto. Né? É um dos motivos. Qual é o lance que a gente hoje não opera noturno para resgate hoje? Você quer pousar na rodovia. Você consegue ver relevo direito de noite? Não tem farol. O helicóptero tem farol no helicóptero. Tem aquele cão mais luz, mas não vê direito. Você vê fiação? Não, você enfia na fiação já era. Parede no rotor, você despenca lá de cima. Então você não vê obstáculo. Então o grande lance de não voar noturno para resgate hoje é esse. Você não tem lugares que são homologados ou iluminados para você pousar. Por exemplo, França, não, Espanha. A Espanha, eles têm um mapeamento de uma pancada de lugar homologado para voar noturno. Então o cara vai de dia, pousa lá, volta, marca lá uma carta dele de navegação, ó, tem que aproximar daqui para cá, com vento tal, então se eu vier dessa posição aqui, ó, não tem nada na minha frente. O cara vai lá de noite, faz a mesma aproximação e vê que tá certo. Eles marcam lá como uma zona de pouso de helicóptero, por exemplo. Só que lá tem dinheiro, lá eles têm muito helicóptero, muita área de pouso, é diferente. Aqui a gente não tem. Aqui tem pouco helicóptero. Quem dirá pra fazer assim... Não, aqui tem um aqui, um em Uberaba, aqui tem 2, né? Da PF e do Bombeiro. Um Uberaba, um Varginha e Montes Claros. Acabou a frota. Pra Minas Gerais inteiro, assim. Minas inteiro, tá? A frota é pequena. Então pensa, vai pousar num lugar hoje, em Minas Gerais, cara, cada dia parece um fio num estado diferente. O cara abre uma rocinha, fazendinha, Faz puxa um um gato. fio, faz um gato. Às vezes não é um gato, o cara tem um poste da fazendinha, ele puxa de lá atrás da BR. E você não vai ver fio lá de cima. De um dia pro outro apareceu. Apareceu, velho. Então assim, é perigoso. A pane que eu já passei, que não foi legal, foi de combustível. Você já passou Bomba de pane? combustível. Estava voando, buscar uma paciente, aí toca a luz do painel, o piloto que era muito bom, que era o Penito, falou assim, galera, tem que pousar agora, pode de combustível. Deixa eu olhando assim, onde nós pousar, onde. Aí já começa a rezar. Não, pô, o helicóptero indo bem, se voando belezinha, mas pão de combustível. Poxa, sem combustível nada funciona. E aí, a gente achou um campo lá em Tambacuri, depois de Valadares. E aí, indo pra pouso de emergência, e tava tendo uma escolinha de futebol na hora do campo. Meu Deus. Cheio de menino no campo.
E eu tava só eu e o tripulante e a enfermeira. Então eu abri a porta, fui pra fora do E comecei a helicóptero. gritar. E comecei, tipo assim, sai. Pô, dando tchau lá embaixo. Achando que eu tava assinando pra eles. Ia filmar, Eu gente, dando tchau, olha. o povo assim, ó. E eu disse, você vai embora do campo, pô, dando tchau. Aí alguém percebeu que tava indo pra pouso, o povo cheio, arrancou os meninos de lá, todo mundo. Aí a gente pousou de segurança. Não, eu ia ficar dando tchau. Nossa, E eu aí ia deu falar, certo. meu momento chegou. Ouçam Mandando o alienígena. povo sair e vou lá, feliz na vida, dando tchau. Achando que tava dando tchau pra eles. Nossa. No final deu certo, era uma pane de bomba que não tinha problema. Ligou pro mecânico e tal, o mecânico deu lá, falou que tinha que fazer, decolou e voltou. Aí voltei assim. Cheguei em casa todo dolorido, moído de dor. Voo tenso. E não buscamos o paciente, obviamente, estava sem o paciente. A gente não trouxe o paciente com a gente. Por causa da Por pane. causa da pane, podia ter outra pane, tem que pousar no Sim. meio da. Tem que pousar, aí imagina, da pane, tem que pousar no meio do mato e esperar alguém lá pra te salvar, pra te pegar. Não, o paciente não pode esperar, né? Aí você tem que, aí, sei lá, às vezes dependendo, dormir no mato e ficar lá, não tem jeito. Sim. Você tem, a gente lá pela ANAC, que é quem rege, pela RBAC, você tem que ter um mínimo de treinamento de selva. Selva assim, de sobrevivência. Você teve um crash, né, que caiu a aeronave, ou você ficou preso no meio do mato. E aí? Você tem que saber se virar. Se vira. Então você tem que saber fazer um acampamento, fazer uma armadilha, Então você sabe. isso aí. Esfregar uma pedra na outra até começa a Fazer sair fogo. fogo. Pois é, a gente leva fósforo, porque... Eu esqueci que a gente tá em 2023. Mas você tem uns canivetes que tem perdeneira, que é um modo de magnésio, que você faz raspa sem essa faísquinha. Caraca. Aí você bota um algodãozinho, a palha lá, você consegue fazer um foguinho. Que já ali. aconteceu com você assim? Não, graças a Deus. Só treinamento. Não precisou fazer pouso forçado. Só pouso forçado fez um treinamento alguns já. Que aí não é gostoso também, mas é legal. Porque ele lá sobe assim, ó. Uau. Já vê só como uma russa. Você a gente flutua na aeronave assim, durante uns 2 segundos. Não, quem tem medo de avião jamais faria uma coisa dessa. Eu nem vou falar assim, eu quero muito conhecer e tal, vou ficar quietinha. Medo de Dá pra ver altura. no chão, o chão é legal de conhecer. Ah, tá. Aí O chão é sim. legal. Então, assim, pra você, qual que é o principal desafio hoje pra trabalhar como emergencista, pra trabalhar no SAMU? Preparação. Eu acho que o SAMU, o aéreo e o SAMU terrestre, aí seria fazer a mesma coisa. Você tem uma equipe pequena, recursos limitados, tem que resolver. Um ambiente difícil, porque é um ambiente hostil. Eu estava na casa do paciente, ou numa rodovia, né, ou no meio de uma trilha. Então você tem que resolver com pouco recurso, em um lugar que você não vai ter muita coisa. Entubar o doente na maca do anestesista, na UPA, no hospital, é uma coisa. Entubar Já no é chão, difícil, imagina. entubar no chão é outra coisa. Entendeu? Pegar um acesso doente bem é uma coisa. Gente, Chocado o Eros é um mestre da outra. intubação. Ele Só dá não. aula pra gente na liga. Só Nossa não, só senhora, não. ele é um... Não, entuba até sentado. Não, só não. É experiência. Eu dou sorte, só isso. Dá sorte entubando lá. Nossa. Rodovia. A gente nem no boneco consegue, tá? É prática, gente. Isso aí é prática. Entubar não é tão difícil assim, mas é prática. É mão, não tem jeito. Tudo na vida é mão. Quanto mais você faz, melhor você fica. O procedimento é assim. Quanto mais acesso você pega, melhor você fica. Quanto mais você opera, melhor você fica. Tudo que for procedimento. Sim. Mas eu acho que é preparação, cara. Não acho que é recém-formado. Eu acho que você trabalhar com emergência, você tem que galgar os degraus para ser um... Eu não sou emergencista, porque eu não tenho título de emergencista. Sim. Tá? Eu trabalho com emergência, mas hoje você tem a residência de emergencista, você tem a prova de título de emergencista. Porque eu não tenho o título, mas eu trabalho com isso. Mas eu acho que se você quer fazer isso, se prepare e dedica para fazer isso. Faz uma residência, são 3 anos de residência de emergência hoje. Achava que era menos. Não, são 3 anos. E se quiser fazer emergência pediátrica, é mais 1 ano ainda. Emergência pediátrica. Então, ou você faz uma residência pediátrica, mas vai devagar, cara. Se você quer fazer, é legal fazer. A emergência é muito gostoso de trabalhar. Eu expliquei, eu falei com vocês aqui. O retorno emocional é muito na hora e é muito gostoso quando dá certo. Mesmo quando der errado. Às vezes você pega um dente grave, uma PCR, você faz, o dente não volta, não melhora, ou não volta e morre na cena. Aí vem familiar, doutor, obrigado. Eu vi que vocês fizeram tudo que tinha que fazer. Sai lá pingando suor da PCR. Doutor, eu vi que vocês fizeram tudo para fazer o paciente. Obrigado por ter vindo. Isso é gostoso, cara. Nem sempre o desfecho vai ser melhor do que o que a gente quer. No SAMU, que a gente para da caixa respiratória, volta muito menos do que não volta.
Voltar a assistir um pulso, cara, é gostoso demais. Parado, sem pulso, você olha o monitor, tem ritmo, você bota, tem pulso. É gostoso pra caramba. Mas assim, então sempre tem a preparação, Cristal. Você tem que ir devagarzinho, paulatinamente, vai pegando experiência. Vai pro posto de saúde, vai pra UPA, ficha verde, cola no cara da emergência, vai discutir elétrico, vai discutir caso, tá tranquilo o plantão, seu ou do cara, vai na sala vermelha, pede pra ver os pacientes, pede pra fazer as coisas. Então devagarzinho você vai se formando para ser alguém que vai conseguir, quando chegar a hora, vai resolver. Para não ser o cara que vai chegar na hora e falar assim, vou conseguir. E assim, nada mais gostoso do que você ser reconhecido pelos seus colegas e pelos seus pares. Porque assim, o pior sentimento que você pode ter é o seguinte, você chegou para resolver e fala assim, ele não saiu vivo porque não sabia o que fazer. Será que se eu soubesse um pouquinho mais do que eu sei hoje, esse cara sairia vivo? Aconteceu comigo isso aí. E no final o erro não era meu. Eu atendi um paciente de 30 e poucos anos, uma quadra de futebol, que estava do lado da base do SAMU que eu estava trabalhando, que era os 16. O cara estava jogando bola, passou mal, parou, no meio da quadra. Visto, o cara viu ele parando, jogando bola. A gente chegou no cara, o cara estava fibrilando, chocou. Eu fiquei com esse cara 1h30 com esse cara. Aí ele voltava, parava. E aí, uma hora ele voltou, pegou um pezinho, levou pro hospital, no caminho ele parou de novo umas 3 ou 4 vezes. Então o cara morreu, o cara jovem. Cara, eu saí assim, será que eu fiz uma coisa diferente? Será que eu fiz uma coisa que faltou fazer? Será que se não fosse eu, fosse outro colega, esse cara tinha saído vivo? Cara, no outro dia eu fiz a CLS de novo, tinha 99 na CLS. Discuti o caso com um monte de colega meu que é emergencista, tipo assim, você faria algo diferente? Não, você tinha que fazer. Mas você faria algo a mais? Não faria nada a mais. Acho que foi feito o que tinha que fazer. Aí eu fui acalmando o coração de que não fui eu. Mas até eu ter esse feedback, de ter ido bem no curso, de com os colegas de que não era eu, cara, é uma angústia muito ruim. A gente fica assim no posto, né? Já acaba de atender uma coisa assim mais simples, né? Às vezes alguma coisa crônica já fica... controle glicêmico, a gente já fica meio, será que tá... Chegar em casa, eu vou estudar isso aqui. Então, assim, imagina numa situação dessa. Então assim, aí você fica, será que se não fosse eu... E depois você vê que não, que esse cara tinha uma cardiopatia que ele não sabia. Ele foi pra ML e quando for a ver tinha uma cardiopatia que ele não sabia que ele tinha. Hipertrófica lá e morreu por causa disso. Então não foi eu que conduzi mal aquele atendimento. Mas esse sentimento, cara, de você achar que você não fosse você, que você tivesse que saber mais pra estar ali, é muito ruim. E se você é um cara que não tem experiência, não tem conhecimento e for fazer emergência, você vai passar por isso. E aí você pode ser ou a ignorância, é um santo remédio, tava muito grave, então não dava pra fazer nada, que tem gente que pensa assim, ou você é o santo veneno. Não, cara, não é pra eu estar aqui ainda. Aí você dá um passo pra trás, fala, não, vou me preparar pra daqui a 3 anos voltar e voltar com uma melhor capacidade de resolver essas coisas. Acho que é bem por aí, assim. Acho que tudo é capacitação, paciência. Vocês são novinhos, fumando cedo, paciência. Como que é pra você voltar na instituição que você estudou e hoje ser professor lá? Cara, é muito gostoso mesmo, assim. Eu fui monitor do Marcinho, do Léo Bordoni, saudoso. Caraca. E do Paulo Henriques, que vocês não conheceram, que já faleceu, que é na autocirurgia, que era um dos caras mais fantásticos que acho que esse mundo conheceu. O cara era fora da curva, Paulinho, fora da curva. E eu sempre tive essa vontade de voltar pra casa. Tinha a sensação de voltar pra casa. E aí o Pablo, que foi meu chefe na residência, dava aula na FASE, e quando teve a vaga ele me chamou de volta, na hora eu voltei. Eu entendo o seguinte, eu quero ser como professor que eu não tive quando eu estava na faculdade. Então o que eu senti falta do professor ali, eu quero fazer diferente. Então ter relação mais perto com os alunos, de mais proximidade, sabe assim, quando eu formei, você fala muito inseguro. E você não vai ter alguém que você contar, o cara vai contar com ele, o cara formou 1 ano antes de você, que também é um cara pouco experiente. Sim. Então eu tinha pouquíssimos caras que podiam ligar e falar, discute o caso comigo, dá um help aqui. Um era o Silmar, se tiver algum Silmar de pediatria, vão ter ainda, não sei. Não. Então, o Silmar era um cara que eu ligava e falava, Silmar, do Henrique, né? Do Henrique Rato. O Silmar era um cara fantástico também. O Silmar, tô com dificuldade aqui, me ajuda aqui. Me ligava, atendia ele numa boa, ele era super solista. Mas não tinha outros caras assim. E eu tinha essa falta de ter esse porto seguro. Tipo assim, velho, se der merda, por que eu vou ligar? Sim. Então, os alunos meus, todos têm meu telefone. Todos têm. Todos mandam um caso discutindo.
E eu acho que assim, não é um aluno, cara. É um colega que não formou ainda. Daqui a 3 anos ele é seu colega de profissão. Então, você não, daqui a pouco, quem vai cuidar de mim doente é ele. Então, se eu não formar esse cara bem, depois que se pode sou eu. É verdade. Então, não é competição de mercado ali, é formação. Eu tento passar para vocês que têm aula comigo muito mais do que só matéria. Passar conhecimento de vivência. Olha, ó, isso aqui funciona. O livro fala isso aqui, mas isso aqui está mudando para isso aqui. Isso aqui é mais legal de fazer. E experiência, vivência, ninguém te conta. Ninguém te dá. Posso te contar. Mas só vai aprender quando você viver. Quando você fala assim, pô, o Eros lá me contou que teve um caso parecido, então eu vou fazer igual ele falou para fazer. Sim. E aí você vai lembrar. O que tá no livro você vai esquecer. Mas o que o cara te contou de caso, você vai, pô, isso é verdade. Ele me contou ali, eu acho que é por aí. E, cara, é muito gostoso. Voltar pra casa é muito gostoso. A faculdade tá muito diferente do que era na minha época. Tenho 10 anos de formado, faço agora 10 anos de formado. Então tá muito diferente a faculdade em relação a tudo. Mas é muito bom, cara, voltar pra casa. Eu tinha essa vontade de voltar e passar pros meninos algumas coisas que eu senti falta de receber de conhecimento e de vida, assim, de vivência médica. Que é muito acadêmico e pouco vivência. Eu acho que vivência é muito importante ser passada, assim, essa experiência. Mas é muito bom, eu gosto muito. Então, gente, agora a gente chegou, né, ao final de mais um episódio do Fala Médico Podcast. Esse foi o nosso episódio número 7. Queria agradecer a presença, né, do Dr. Eros estar aqui com a gente, a Cristal está aqui comigo, toda a equipe, e principalmente a Casa Una por ceder, né, esse espaço aqui para a gente poder gravar. Muito obrigada, viu, gente? Muito obrigada, Eros. Foi um prazer. Sempre disponível.